Bom, hoje o vídeo é para falar aqui sobre os Blue Pills, né? Ou matrixianos, que é o pior tipo de homem, pior tipo de lixo que tem na nossa sociedade. É aquele homem que ele é um lambedor de salto, ele é um escravoceta, ele é um mangina, ele vai te trair por causa de mulher. Muitas vezes esses matrixianos, eles são casados, porque assim, a gente, para entender essa questão de um homem querer um relacionamento, a gente tem que ir lá atrás, na origem de tudo. Quando a gente ainda era criança, estava assistindo aqueles filmes que passavam na sessão da tarde, as novelas, as músicas. Essa doutrinação, ela começou muito cedo na cabeça da criança. A gente foi doutrinado desde cedo pelos nossos pais. Os nossos pais vieram de uma época onde tinha o romantismo, onde a mulher ela era comprometida, ela era séria, ela era digna, a mulher era romântica. Você chegava, dava um buquê de rosas para a mulher, antigamente, isso na época dos nossos pais, né? Pedia em namoro a moça lá ao pai dela. Esses tempos acabaram, mas os nossos pais, eles não acompanharam essa situação. A mudança, a toxicidade que as feministas trouxeram para as mulheres, do que elas chamam de liberdade sexual, na verdade é putaria desmedida, na verdade é uma libertinagem, isso contaminou todas as mulheres. O que eu posso dizer é que seria a mesma coisa do que acontece lá no Islã. O que é o Islã? O Islã é aquela religião fundamentalista, onde eles são doutrinados desde pequenos que a religião deles, o Deus deles, é o único Deus no planeta. Eles não respeitam outra religião, eles não respeitam outras religiões, e eles são doutrinados desde pequeno a pensar assim: quem não é da minha religião é um infiel, é uma pessoa suja, entendeu? A criança, ela cresce com essa ideia. Daí você vê tantos atentados terroristas baseados no fundamentalismo religioso. A nossa questão aqui é outra, nossa questão, mas essa base de comparação ela serve, entendeu? A nossa doutrinação aqui é a doutrinação feita pelos nossos pais. A gente cresceu observando o comportamento deles, aquela coisa do casal, do marido e da mulher. E a gente criou na nossa mente essa ilusão. Só que as coisas mudaram. E elas já vinham mudando de uns 40 anos para cá. A questão da família, isso não existe mais. Essa coisa de formar uma família, de construir uma família, isso é a pior coisa que um homem pode fazer na vida dele. Ele vai se colocar em situação de risco, ele vai se colocar em situação de desgraça total e absoluta. As leis mudaram, o comportamento das mulheres mudaram, elas agem como vagabundas e elas acham que isso é correto, que é certo, que ela está curtindo a vida, que ela está aproveitando a vida. Elas acham que transar com vários homens, isso é uma coisa certa, uma coisa que tem que ser feita. E existem uns grupinhos de mulheres hoje em dia que uma incentiva a outra a fazer isso. Muitas incentivam a outra lá que está namorando a trair o namorado. E por aí vai. Com referência aos Blue Pills, eles são tipos de homens que não estão despertos. Eles são tipos de homens que cresceram, assim como nós, nessa ideia de que um homem tem que crescer, e ele tem, mas ele tem que crescer de uma forma negativa. É você construir uma família, hoje em dia, com a mulher moderna, sendo que a mulher moderna, ela só vê no homem apenas uma coisa: o dinheiro. Para uma mulher se aproximar de um homem hoje em dia, é apenas pelo interesse financeiro. Nunca é pelo caráter do homem. Nunca é pela seriedade do homem, pela conduta que um homem tem. É sempre pela questão do dinheiro, questão monetária. Eu costumo dizer aqui que as mulheres são estelionatárias do dinheiro do homem. Elas agem da mesma forma como os golpistas agem. Como é que age um estelionatário? O estelionatário, ele mente para você, ele engana, ele te vende uma mentira, ele passa a lábia em você, simula ser uma pessoa séria, apenas com o intuito de tomar o seu dinheiro. As mulheres, elas fazem isso da mesma forma. Elas fingem que amam os homens, elas fingem que gostam deles, fingem que são companheiras, fingem que vão cuidar deles,
quando eles ficarem doentes, mas na verdade tudo que elas querem é a questão do dinheiro, nada além disso. E vocês já sabem que se você ficar doente numa cama, a primeira coisa que a mulher vai fazer é ir atrás de uma rola para que você seja substituído. E quando eu digo isso, é o cara com poder financeiro que seja igual, equivalente ou maior do que o seu. Mas os Blue Pills, eles são caras que não despertaram. São caras que são alienados, eles vivem aquela ilusão de construir uma família, mas é tudo assim robótico. Muitos deles agem por questões de aparência na sociedade. Se criou um mito que você, para ser um homem bem-sucedido, você tem que ser casado e ter filhos. Isso é um mito, isso é uma mentira que te venderam, que te empurraram. Esse mito, ele foi colocado nos filmes, ele foi colocado nas músicas, nas novelas e por aí vai. Mas esqueceram de falar para você que a mulher moderna, ela só quer uma coisa, é o dinheiro. E como você constrói uma família com uma pessoa que é interesseira e que só está ao seu lado por causa de interesse financeiro e oportunismo? É claro que nunca vai dar certo. O relacionamento hoje em dia ele tem um prazo de validade curto e a instituição casamento é uma instituição falida. O Blue Pill, ele tem essa ideia que foi colocada na mente dele, que são homens retardados que não buscaram informação. Muitos deles até sabem, tá? Muitos deles até sabem da conduta da mulher hoje em dia, mas eles viram escravos de vagina. Eles fazem tudo por uma vagina. Eles não têm controle emocional, eles não têm disciplina e eles fazem tudo para a questão de conseguir uma vagina. E o relacionamento e o casamento de aparências. Eu conheço um Blue Pill que o cara é desprezível. O cara é nojento, é desprezível. Tudo que eu posso fazer para não ter contato com ele, eu já fiz. Já bloqueei ele no WhatsApp. Já instalei o Black Call no meu celular para bloquear a chamada desse cara. Eu já pus ele até na lista negra, porque é uma pessoa que não é confiável, é uma pessoa desprezível. E por que você diz isso, Cigano? O que ele fez para você fazer tudo isso? Você bloquear ele? Esse cara é um cara mau caráter mesmo? Sim. É um cara que eu já mencionei ele nos outros vídeos. É um cara que é casado com uma mulher 1 de 10. Ele não casou com a mulher porque ama ela não. Ele casou com a mulher por causa da questão da aparência e do que as pessoas vão pensar na nossa sociedade. O cara, ele simplesmente casou com uma mulher feia 1 de 10 para viver de aparências na sociedade. É um cara que trai a mulher na prostituição, tá? É um cara que ele tem uma prostituta, uma GP aí, que ele paga ela para ele transar com ela. E esse cara, ainda por cima, para ser a cereja do bolo, ele é um religioso. Um tremendo de um filho da puta, mau caráter, hipócrita e mentiroso. Trai a mulher com prostituta e é religioso. É um cara tão nojento e desprezível que ele chega para mim e ele fala, né, de religião, fala de Deus, aquela coisa toda. Ah, que a Bíblia diz isso aqui. Mas ele fica me mandando, ou ficava até eu bloquear ele, fotos de mulher pelada. No mês de dezembro, ele mandou umas 30, 40 fotos de mulher pelada. Mostrou lá a GP com quem ele trai. Não é uma GP bonita, tá, pessoal? Mas casou com uma mulher feia. E casou para quê? Casou por causa da questão das aparências que a sociedade vão pensar de você. A sociedade pensa que um homem bem-sucedido é um homem casado e com filhos. Quando, na verdade, um homem casado e com filhos, ele está numa situação de derrota. Eu vou citar aqui uma outra situação de um Blue Pill, que é um conhecido meu, não é amigo, não tenho amizade com esse cara, é só um conhecido, que o cara ele estava num relacionamento com uma mulher, e a mulher, namorada na verdade, a mulher foi e traiu ele. E ele estava naquela coisa de discussão, de desentendimento. O cara estava tão estressado que ele teve um AVC. Isso aos 30 anos de idade. Hoje ele arrasta uma bengala, enquanto a ex-mulher dele pula na rola de outro homem. Tudo por conta da questão do homem viver em função de vagina. Os Blue Pills, eles são lambedores de salto. Eles vão te apunhalar pelas costas, eles vão te trair, eles vão mentir para você e eles vão agir de forma muito parecida como as mulheres agem. Eles vão te manipular, coisa que eu tenho verdadeira repulsa, que conduta de um homem tem que ser conduta de homem.
E Blue Pill geralmente ele faz tudo em função de vagina. Muitas vezes um Blue Pill ele vai comprar uma briga, uma discussão entre um homem e uma mulher, simplesmente porque é uma mulher. Isso na esperança dele conseguir migalhas de atenção. Isso na esperança dele achar que ele vai ter um retorno aí de uma atenção, de um carinho ou até de um sexo. Uma doce ilusão, porque na verdade as mulheres elas só querem uma coisa, repetindo a questão do dinheiro. Blue Pill você não pode confiar. Eles são traiçoeiros, eles são covardes e eles vão te apunhalar pelas costas. Não há lealdade com o Blue Pill. O Blue Pill ele está totalmente inserido na Matrix. Ele está totalmente inserido naqueles moldes que a sociedade colocou, sabe? Ele é tipo um robozinho, ele não pensa por si próprio. Eu já tive uma questão uma vez que eu entrei em debate com esse cidadão que trai a mulher dele com prostituta e eu peguei e falei assim que eu mandei uma Black Pill, coisa que eu não aconselho a vocês, a mandar uma Black Pill na Matrix, porque o cara que é Blue Pill, ele é escravo de vagina, ele é lambedor de salto, ele não vai sair dessa posição. Isso faz parte do comportamento e da índole do cara, ele não vai sair disso. Então eu mandei uma Black Pill pro cidadão lá e eu falei que a lei é muito injusta. A lei era muito injusta com o homem, trata um homem de uma forma que ele é sempre pisado, que ele é sempre escorraçado. E se um homem for dar queixa de uma mulher por abuso na delegacia da mulher, ele é expulso e ele é ridicularizado. E ele se Blue Pill, que é um tremendo de um imbecil, que é um tremendo de um retardado, ele pegou e falou assim pra mim, não, o homem pode sim dar queixa da mulher na delegacia da mulher. Os Blue Pill são burros. Eles não buscam informação, eles usam do achismo, e você vê que é um cara totalmente alienado. Pegou e falou isso aí, eu falei, não, você está totalmente desinformado, meu amigo. Se você for na delegacia da mulher, da queixa de um abuso, de uma perseguição, sabe, eles vão te expulsar de lá, porque a delegacia da mulher é a delegacia anti-homem, não é a delegacia para o homem chegar e dar queixa, é uma delegacia feita para arrebentar com a vida do homem. Essa é a função da delegacia da mulher. Nós aqui, nós homens, nós não temos delegacia dos homens. Vocês aí bem sabem disso. Nós não temos representatividade na política, leis, em lugar nenhum. Um homem simplesmente, por causa dessa merda de Blue Pill, que são a maioria que puxam o saco das mulheres, né, por causa de migalhas de atenção que eles acham que vão ter, eles colocam um sistema totalmente contra o próprio homem. Quem sai perdendo somos nós aqui. Então aí você vê tantas falsas acusações de estupro, tantas falsas acusações de agressão. A mulher que ela chega e ela derrama lágrimas de crocodilo na frente de um policial, elas são peritas em fazer isso. Elas são peritas na arte da manipulação, da mentira. E simplesmente porque uma mulher derramou uma lágrima de crocodilo, aquilo ali já é uma prova. Simplesmente é tido como uma prova. Esse Blue Pill, uma vez, ele chegou e falou assim pra mim, que tinha uma moça lá onde ele mora, que era ex-mulher de um traficante, que tinha um filho já com ele, e ela estava querendo ir embora para a terra dela. Ele pegou e moveu mundos e fundos para ajudar a mulher. Ele pegou e pagou passagem, sabe? Mas você não vê um Blue Pill estender um dedinho para ajudar um homem sério, honesto e digno. Mas eles vão sempre em função de mulher, seja ela uma vagabunda que se envolveu com traficante de drogas, seja ela o pior tipo de mulher do mundo. E eu peguei e falei assim, mas por que você fez isso? Por que você ajudou uma mulher que era ex-mulher de traficante, teve filho com um cara que não prestava? Ah, porque ela tem uns peitinhos da hora. Essa foi a resposta que o filho da puta do Blue Pill evangélico falou pra mim. É um sujeito desprezível. Mês passado ele teve aqui no meu portão. Veja bem como que o cara não tem vergonha na cara dele. Eu bloqueei ele do celular no WhatsApp. Se ele me ligar agora, o meu celular vai simplesmente jogar ele na lista negra. O número dele já está na blacklist. Então, assim, o cara veio aqui para querer saber como é que eu tô, sendo que a gente não é amigo, nós não temos nenhum contato. Eu vou explicar para vocês por que esse cara veio aqui na verdade. Ele veio aqui para sondar como é que está a minha vida. É um cara pilantra, lambedor de salto, puxa-saco e mau caráter. Então, eu adotei uma questão de eliminar essas pessoas da minha vida, cortar contato totalmente. Eles não devem saber nem como é que eu estou, nem aonde eu estou, nada disso.
cortei contato e esse cara vem aqui para sondar sobre a minha vida. Bom, mas o que eu estou querendo falar para vocês é, o Blue Pill, ele é um lambedor de saco, um lambedor de salto. Eles também puxam o saco de outros homens, geralmente homens que têm poder financeiro acima, eles vão puxar o saco. Eles vão puxar o saco de caras que estão acima dele na sociedade, eles vão lamber o salto de mulheres. Bom, para finalizar, a nossa sociedade está totalmente corrompida graças aos Blue Pills. Os Blue Pills estão no judiciário, os Blue Pills estão na política, muitos deles são conservadores, que estão totalmente alienados ou se fazem de bobos, porque você veja bem, o nosso presidente Jair Bolsonaro é o cara que mais foi atacado pelas feministas. Ele boicotou a Rede Globo, tirou aqueles privilégios que aquela emissora tinha, isso é um fato. Mas com relação às mulheres, com relação ao feminismo, ele não acabou com essa merda. Ele não entrou com um pedido aí para acabar e extinguir com isso, porque o feminismo é um movimento de psicopatas, de mulheres doentes, e o Jair Bolsonaro ele não fez em nenhum momento uma coisa para acabar, uma lei para acabar com essa porcaria. Não é questão de igualdade e nunca foi, é questão de mais privilégios e sempre será, porque se a mulher chegar e fazer um pedido, eu quero mais privilégios, apresentar esse pedido lá para ser votado entre os deputados lá, com certeza eles vão falar, pô, mas você quer mais privilégios? Pega mal, vocês entenderam? Então ela tem que chegar e falar assim, ó, eu sou oprimida, eu sou coitadinha, eu preciso aqui de mais igualdade. Então elas vêm com mentiras para manipular todo o sistema. E os políticos, eles são Blue Pills. Todos eles são Blue Pills. Eles sabem que as mulheres não são de nenhuma forma oprimidas. Elas são privilegiadas de tudo. Então os Blue Pills, eles estão inseridos em todas as camadas da sociedade. Estão inseridos na lei, na política, estão inseridos no serviço público e no modo geral, quando você sai para fazer alguma coisa aí, seja pagar uma conta ou fazer a compra do mês, você vai encontrar um Blue Pill na sua vida. Seja ele como vizinho, seja ele como um funcionário te atendendo no posto de gasolina, seja ele um vendedor de uma loja, você sempre vai ver. Blue Pill é aquele tipo de homem imbecil que dá à mulher a validação o tempo todo. É o cara que faz o fio-fio gostosa, compra um carro pensando em quantas mulheres ele vai chamar. Atenção, põe a mulher no pedestal, a mesma mulher que sequer olha na cara dele. Faz elogios, faz agrados, sendo que a mulher está cagando para o cidadão. E o Blue Pill alienado, ele acha que vai conquistar alguma mulher com cantadas de que ele leu em algum para-choque de caminhão, e quando na verdade o que nós sabemos muito bem é que as mulheres são interesseiras, são fúteis, são utilitaristas. Vocês que estão no meu canal, vocês já estão inteirados de como as mulheres agem. O que elas querem de fato? O que as mulheres querem de fato é o dinheiro. Nada mais do que isso. Construir uma família, vocês esqueçam. Porque há uma série de problemas aí nisso. As mulheres, elas só querem um imbecil para pagar as contas, e a questão dos filhos vai ser usado como moeda de troca. É aquela conversa que eu estou cansado de repetir aqui no canal. O Blue Pill, ele não tem lealdade com outros homens. Ele é o tipo de homem que ele vai te apunhalar nas costas com relação a outras mulheres. Pode ser uma mulher promíscua, pode ser uma mulher desonesta, ladra, pilantra. Ele sempre vai colocar a mulher como coitadinha, como vítima. Vocês vão ver muito aí os Blue Pills na internet. É o que mais tem, é Blue Pill na internet. É mulher que faz canal de maquiagem, mulher que faz canal de gameplays, e aí o cara vai lá, sendo um Blue Pill, um manjinho, um escravoceta, e fala, nossa, você está bonita, nossa, você isso e aquilo. A mesma coisa no Facebook, a mesma coisa é nesses sites de relacionamento que pra mim não passam de sites de putaria, que é o site Badoo e o Tinder, né? São sites de putaria. As mulheres, elas estão querendo arranjar um idiota, um otário provedor. Então a melhor forma é vocês se afastarem, entendeu? Vocês não precisam ser inimigos desses caras que estão alienados com relação às leis, alienados com relação à conduta das mulheres. Esses caras são caras que eles se recusam a enxergar a verdade. Hoje em dia a gente tem a internet aí, hoje em dia você tem informação.
Não era como antigamente, que a sua informação ela vinha através das emissoras de televisão aberta, não. Hoje em dia você tem a internet e a verdade ela está escancarada. Canais como o meu, eles não são financiados por emissoras de TV, não são financiados por empresas, portanto vocês vão ouvir comigo aqui sempre a verdade, de forma sincera e realista. Vocês não vão ouvir essas verdades que eu conto aqui de emissoras de televisão aberta ou de nenhuma empresa, pois essas dependem de patrocinadores. E as mulheres, elas são as maiores clientes das emissoras de televisão aberta. Você vai ver muita propaganda de maquiagem, propaganda de shampoo de cabelo, propaganda de sapato, tudo voltado para o público feminino. Programas de televisão, como esses programas que passam na Rede Globo, no SBT, na Rede Record, que são programas específicos voltados para o público feminino. Então vocês podem saber que eles nunca vão chegar lá com um cara mandando a real, mandando a verdade, sabe? E falando com relação à conduta suja das mulheres. E como não vale a pena hoje em dia você assumir relacionamento com mulher nenhuma, como hoje em dia a sociedade ela é injusta com o homem, como as leis são unilaterais, vocês nunca vão ouvir isso. Aqui no YouTube é o contrário. Aqui no YouTube é um lugar onde você está expressando a sua verdade, que é a verdade que é do seu cotidiano, da sua vida. Bom, voltando aqui sobre os Blue Pills, vocês não precisam odiar esses caras, mas vocês precisam tomar muito cuidado com eles. Não tenham esses caras como amigos próximos de vocês, porque no primeiro momento esses caras vão te dar uma bela de uma apunhalada nas costas. Você não pode contar com os Blue Pills, você não pode confiar neles e com certeza você tem que manter uma certa distância, sabe? Eu costumo dizer que eles são até os agentes da Matrix. Exatamente. São os caras que eles vão te ferrar. Eles vão rir pra você na sua frente e por trás vão apunhalar vocês nas costas. Tudo por causa de uma vagina rodada, tá? O vídeo foi esse aí. Então a gente se vê na próxima.